Qual a abrangência da nossa fé? Qual a abrangência da sua fé? Esse mês de outubro nós comemoraremos os 502 anos da Reforma Protestante. E quando nós estudamos sobre a história da Reforma Protestante, nós vemos que o texto base, o texto bíblico base, foi o texto de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Mas quando nós estudamos de uma maneira um pouco mais cuidadosa, um pouco mais detalhada, nós vemos que o que levou Lutero a proclamar a chamada Reforma Protestante foi o dilema que ele enfrentava em torno da questão da justificação. Era sabido que Lutero, que era um monge agostiniano, devoto, que queria de todas as forças buscar a justificação diante de Deus. E é interessante quando nós estudamos a sua vida, a sua biografia, nós vemos que ele se entregava de corpo e alma aos diversos, aos 7 principais, mas ele se entregava de uma maneira bastante assídua aos sacramentos da igreja, aos sacramentos que a ordem agostiniana também impunha ali, para que ele pudesse encontrar essa justificação, para que ele pudesse se sentir limpo, para que ele pudesse se sentir justificado, mas ele nunca encontrou isso. E aí, meditando no texto de Romanos 1,17, o Espírito Santo ali ele toca de uma maneira profunda, e aí ele encontra a verdade de que a justificação ela é somente pela fé. Mas quando nós estudamos, quando nós fazemos uma exegese mais completa sobre o texto de Romanos 1,17, nós vemos que o apóstolo Paulo não estava falando ali apenas da justificação. Logicamente que ele estava trazendo um trecho do livro do profeta Abacuque, mas o que ele quer dizer ali é que não só a questão da justificação, ou seja, a justificação de Cristo, ela é completa, e a fé é que proporciona essa justificação completa, ou seja, Paulo ali está querendo dizer sobre a abrangência da justificação que o sacrifício de Cristo Jesus proporciona para a nossa vida, e nós recebemos essa justificação pela fé, mas o apóstolo Paulo também quer dizer sobre a abrangência dessa fé. E é interessante quando nós lemos: o justo viverá pela fé. Viverá, ou seja, a vida. A fé, assim como a justificação, ela precisa tocar todas as áreas das nossas vidas. E hoje nós vemos que o cristianismo em voga, a fé que fundamenta esse cristianismo que nós temos visto hoje em dia, ela não é completa. Eu posso falar, por exemplo, na minha área, eu que sou professor do ensino médio e que preparo, o meu intento durante as minhas aulas é preparar o ser humano, o aluno de uma maneira completa, para que ele possa encarar a vida acadêmica, e nós sabemos que majoritariamente o pensamento, a cosmovisão da universidade, o caráter da universidade, ele é totalmente secular. Então nós queremos preparar a mentalidade dos alunos, o coração dos alunos, mas também a mente, ou seja, o aluno, o ser de uma maneira completa, de uma maneira integral, para que ele possa enfrentar o secularismo, mas não apenas no ponto de se defender, mas também de exercer o mandato cultural, mas também no intento de fazer cultura, não apenas se defender do secularismo, mas também propagar o cristianismo de uma maneira efetiva culturalmente. Eu aqui aconselho, gosto muito do livro A Verdade Absoluta, da Nancy Pearson, que o título é muito sugestivo quando ela diz, como o título do seu livro, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Então não é apenas se defender, guardar a sua fé, porque o texto de Judas ali, quando fala guardar a fé, não fala de guardar a fé no sentido particular, privado, como o secularismo tenta colocar, mas guardar a fé no sentido de mantê-la viva e efetiva, obviamente. Mas para que isso aconteça, a fé ela precisa ser integral. Então é comum, por exemplo, cristãos na faculdade que confessam ser cristãos, mas a fé cristã não abarca todas as áreas da sua vida. É muito comum, por exemplo, cristãos na faculdade que confessam ser cristãos, mas pensam de maneira secular em relação à criação do universo, por exemplo, em relação aos âmbitos morais,
em relação a diversas coisas na política, nós vemos cristãos flertando com o materialismo histórico, seja na sua vertente de esquerda, ou seja na sua vertente socialista comunista, como também na vertente de direita, partindo para um liberalismo ou para um ultranacionalismo. Enfim, são propostas que não coadunam com a Bíblia e não são influenciadas pela fé cristã. Então nós precisamos entender que a fé cristã, ela abarca todas as áreas da vida do cristão. Por isso que o texto de Romano diz, o justo viverá pela fé. A vida do cristão é condicionada pela fé cristã. E é interessante que, se nós analisarmos, todo ser humano ele tem fé. Porque, infelizmente, há um erro muito comum que diz que a fé, na verdade, é uma característica da religião. E aquele que não exerce nenhuma religião, na verdade, não tem fé. Nós vemos isso no campo universitário, por exemplo, no campo acadêmico, onde existe uma certa neutralidade intelectual, uma neutralidade científica. E isso é a pior de todas as mentiras. Há um livro muito bom, O Mito da Neutralidade Religiosa, do Roy Clauser, que logicamente ele bebe de vários outros autores que fizeram belos trabalhos nessa linha, como por exemplo Herman Dorber e vários outros autores do chamado neocalvinismo holandês. Mas é interessante que o homem, como um ser racional, não há como a razão humana funcionar sem a fé. Se você, por exemplo, está vendo e analisando esse vídeo, e se você até está discordando desse vídeo, você discorda desse vídeo porque na verdade você sustenta a fé de que a razão que você está usando para analisar intelectualmente esse vídeo, ele está fundamentado em padrões corretos. Se você olha para esse vídeo, é porque você crê que os seus olhos estão vendo de fato a realidade que te cerca. Ou seja, você precisa crer que aquilo que os seus olhos veem realmente é real. Você precisa crer que o que os seus olhos veem de fato é a verdade, é a realidade. Como diz, por exemplo, Chesterton, no livro Ortodoxia, um livro fenomenal, e ele diz o seguinte: é sempre inútil falar da alternativa entre razão e fé. A razão já é, per si, que é um termo latim que fala por si só, uma questão de fé. É um ato de fé afirmar que os nossos pensamentos têm qualquer relação com a realidade. Então, na verdade, nós partimos de fé. A nossa razão parte de fé. A questão é qual a abrangência dela. Então pense, cristão, se a sua fé está abrangendo toda a sua vida. Até mais.